Bem, vamos tentar resolver aqui um exercício de genética básica, né? Um exercício relacionado com as cores de Mirabilis jalapa. É uma planta que é um modelo bastante comum em atividade genética, deve ter passado por vocês alguma vez em algum livro didático, ou mesmo o professor comentado em sala alguma vez. Então é um exercício bastante tranquilo, mas eu gostaria de revisar isso aí com bastante calma, olhar cada tópico, cada enunciado com bastante atenção para a gente compreender bem, né? Então tem aqui o exercício, né? Deixa eu passar para cá. Tira eu daqui da frente, que eu estou atrapalhando. Nas maravilhas, que é cujo nome científico é Mirabilis jalapa, gostaria de chamar a atenção sobre esse nome científico, né? Mirabilis é o gênero, jalapa é o epíteto específico, não é a espécie. É um erro comum o pessoal falar isso, que jalapa aqui seria espécie, né? Não, espécies são esses dois nomes, o gênero e o epíteto específico. E tem uma coisa que o pessoal às vezes esquece, ou não sabe mesmo, né? Esse L ponto aqui na frente, esse nome que vem depois do nome científico, pelo menos em caso de planta, segue esse tipo esse formato, ele varia de planta para planta, varia de organismo para organismo. Esse é o nome do autor, L ponto é a abreviação para Linneu. Então, nas maravilhas, algumas cores da corola são expressas por um único gene de 2 alelos em um modelo conhecido como codominância. Meu Deus do céu, um monte de palavra muito complicado, mas vamos olhar isso aqui com calma. Algumas cores da corola. O que é corola? Corola é o conjunto de pétalas. Só isso. É porque não é que a flor inteira ela tem tal cor. São as pétalas, nesse caso, que podem ser brancas, podem ser rosas, podem ser vermelhas. Então, nas maravilhas, algumas cores da corola são expressas por um único gene de 2 alelos, em um modelo conhecido como codominância. Continuando na questão. Plantas de genótipos puros. Genótipo, vamos entender que eu estou falando de um conjunto de um determinado tipo de gene. Porque às vezes o gene está ocorrendo em doses únicas, como é o caso dos gametas, às vezes o gene está ocorrendo em doses duplas, que acontece em boa parte das células do meu corpo, por exemplo, que são aquelas células diploides. Então, vocês sabem que nem sempre esse gene ele vai expressar características absolutamente iguais, às vezes ele apresentam variantes, né? Então é interessante você saber como é que é esse genótipo, se todas as minhas receitas desse gene são as mesmas ou se eu tenho alguma variaçãozinha. Então, digamos, eu costumo dar um exemplo meio simples, né? Meio bobo assim, mas vamos imaginar que, por exemplo, um gene é uma receita para bolo. Então, a característica dessa expressa é a produção de bolo. Mas esse gene, ele pode ter várias variantes. Bolo não é tudo igual. Você tem bolo de vários sabores diferentes. Então, um bolo de cenoura, um bolo de laranja, um bolo de maçã, um bolo de fubá, são bolos que vêm de variantes da receita bolo. Essa variante da receita bolo a gente chama de alelos. Então, olha só, quando eu falo planta de genótipo puro ou homozigota, deixa eu destacar isso aqui, puro ou homozigota, quer dizer o quê? Quer dizer que naquelas células diploides, naquelas células que têm esses pares de fatores, esses 2 pares de fatores expressam exatamente a mesmíssima receita. Então, plantas de genótipos puros podem ser vermelhas ou brancas, a depender do alelo. Olha, se ela é pura, só vai ter uma receita. E eu tenho 2 expressões. Por que eu tenho 2 expressões, vermelho ou branco? Porque eu tenho 2 alelos. Então, tem um alelo que determina a coloração vermelha. Se você tiver um genótipo que esses 2 alelos na célula diploide, um gene nesse cromossomo, outro no seu homólogo, expressarem a cor vermelha, a planta é vermelha. Se esse caso for com um alelo para branco e outro alelo para branco no seu cromossomo homólogo, a planta vai ser branca. É essa questão que estamos falando. Já as plantas de genótipo híbrido, que são chamadas de heterozigotas, ou seja, lá naquela minha célula diploide, um dos alelos, um dos variantes do gene expressa a coloração vermelha e outro variante do gene expressa a coloração branca, eu vou ter, no caso, uma coloração rosa. Eu não tive a expressão de um alelo sobressaindo a expressão de outro alelo. Eu tive uma expressão conjunta, uma expressão ao mesmo tempo. Por isso que eu vou falar aqui, então, de um caso chamado de codominância. Codominância. E, por fim, depois de toda essa rabisqueira aqui, eu tenho lá a minha pergunta, que ela é muito simples.
Do cruzamento de uma planta de corolas rosas com outra de corolas brancas, qual a proporção fenotípica, qual é a proporção de plantas com cada tipo dessa característica de cor de corola que você espera encontrar? Vamos dar uma olhada lá com calma. Primeira coisa, se eu estou falando de genética mendeliana, acho que é bom ter claro aquela enunciado, ou pelo menos um resumo da primeira lei de Mendel na cabeça, né? Na primeira lei de Mendel, ele vai falar que cada característica é expressa por um par de fatores. Então, esses fatores estão ocorrendo em pares. E esses fatores vão se segregar na formação dos gametas. Então, eu não vou ter um gameta masculino com esse mesmo fator ocorrendo em pares normalmente. Na hora de formação dos gametas, esses fatores se segregam. E eles se segregam justamente para restaurar a condição diploide depois da fecundação. Então, cada característica é expressa por um par de fatores, nesse caso, tem exceções, que segregar-se-ão na formação dos gametas, onde vão ocorrer em doses únicas. Tem um detalhe que em planta o gameta tem origem mitótica, mas isso não vem ao caso para essa aula aqui hoje. Acho que é um caso mais para ciclo de vida de planta, é melhor não focar nesse caso. Então, o que é a primeira coisa que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui GNM. Aí vocês vão perguntar, mas de onde tirou esse GNM? Não está escrito em nenhum lugar? Não está, eu inventei. Inventei por quê? Porque a questão não falou para mim que gene que era. Ela falou que era um gene de 2 alelos. Está escrito aqui, ó. Vocês podem olhar lá que eu não estou mentindo. Não mudei o texto em nenhum momento. Então, esse um gene, como ele não falou qual que era, eu resolvi dar um nome. Escrevi o gene M, porque era de Mirabilis, maravilha. Mas eu poderia ter escrito o gene, sei lá, R de Rodolph, ou G de genética, o que eu quisesse. Não deu um exemplo, invento. E os 2 alelos eu coloquei aqui, MB e MV. Eu não coloquei Mzão e Mzinho porque ele fala que não há dominância. Beleza. Então, é um gene de 2 alelos. Agora eu vou continuar obedecendo às minhas instruções. Planta de genótipo puro pode ser vermelha ou pode ser branca, a depender do alelo. Olha lá. Um gene, 2 alelos. Se o genótipo for puro, tá vendo que aqui é puro? MB com MB é igual, é homozigoto. Então, o genótipo puro. Ela é branca. Se ela for MV, MV, é puro porque os 2 alelos são iguais. Ela é homozigota. Ela é vermelha. Ah, mas homozigoto, então é sinônimo de branco? Não, não é isso. Para ser branco, tem que ser homozigoto para o alelo MB. Para ser vermelha, tem que ser homozigoto para o alelo MV. Beleza. Então, não tirei isso da minha cabeça, está escrito na questão. Eu só fiz uma representação com a letra que eu escolhi. Vocês poderiam fazer com qualquer letra que vocês quisessem. Tem mais uma instrução aqui ainda, tem mais uma regrinha, né? As plantas de genótipo híbrido, que são as heterozigotas, vão ter coloração rosa, porque tem uma expressão dos 2 alelos conjuntamente. Então, olha, MB com MB é puro, MV com MV também é puro. Agora, se eu tiver um MB e um MV, eu vou ter um genótipo híbrido e essa planta vai ter uma coloração rosa. Olha lá, rosa tem genótipo híbrido ou heterozigoto. Tudo isso está presente na questão. Lendo com calma, a gente consegue associar tudo isso com o que está lá no texto, né? Lembrando que essa representação foi eu que inventei essa letra. Pronto. Agora vamos à questão em si, né? Eu tenho perguntado na questão isso aqui, ó. Do cruzamento de uma planta de corolas rosas com outra de corolas brancas, qual a proporção de plantas com cada tipo de corola que você espera encontrar? Então, toda essa primeira parte da questão aqui é para me dizer só isso. Qual que é o esquema de expressão? É a segunda parte da questão para me dizer só isso. Qual que é a pergunta em si? O que eu quero, o que eu desejo saber de forma geral? Um erro bastante comum é o pessoal procurar desesperadamente por uma letra para fazer aquele cruzamento ali. Não sei se eu já comentei isso antes. Você caça alguma letra, eu coloquei uma questão, eu falei que tem 3 alelos diferentes, aí tô lá multiplicando azão com azim. Não, calma. Você multiplicar azão por azim não quer dizer que você sabe genética. Quer dizer que você sabe fazer uma multiplicação de fatores ali da matemática. Isso não é genética. Você tem que entender como é que é a primeira lei de Mendel, onde se encaixa aquilo ali, o que é a expressão, o que é a característica. Então vamos com calma.
do cruzamento de uma planta de corolas rosas com a planta de corolas brancas, qual a proporção de plantas com cada tipo de corola que você espera encontrar. Aí a gente passa aqui para frente. Representação do quadripinê. Acho que se fala assim, pinê, do biquinho, né? Pinê. Eu tenho, então, a minha pergunta, cruzamento de planta de corola rosa com cruzamento de planta de corola branca. Eu vou ter que ter essa montagem no quadro. Aqui embaixo eu tenho aquela legendinha que eu mesmo criei, ó, lendo a questão. Aí eu tenho que lembrar novamente a primeira lei de Mendel. Cada característica é expressa por um par de fatores que se segregam na formação dos gametas, onde ocorrem doses únicas. Então veja bem, para a planta ter corola rosa aqui em cima, eu tive que ter um par de fatores MB com MV. O gene M está expressando a cor. Mas para esse gene expressar em células diploides, que é o caso mais comum, né, cheio de exceções, mas o caso mais comum é a expressão em células diploides, ele vai ter que ter um par de fatores. Porque os cromossomos estão organizados em pares, né? Um par veio da mãe, um conjunto de cromossomos veio do pai, um conjunto de cromossomos veio da mãe. Quando se uniram na fecundação, você passa a ter esses cromossomos organizados em pares. Então, a característica é expressa por um par de fatores que vão se segregar na formação dos gametas. Mesma coisa para a corola branca. A característica está sendo expressa por um par de fatores que vão se segregar na formação dos gametas. Aí fica assim, ó, um MB do genótipo da planta branca veio para um gameta, outro MB veio para outro gameta. Não tinha nem necessidade de fazer essa coluna aqui, mas eu fiz assim mesmo. Aqui, um MB de um dos parentes veio para esse gameta e o MV foi para outro gameta. Então tem essa separação dos pares de fatores na hora da formação dos gametas. E da agora para frente é muito fácil, eu só tenho simplesmente uma união de gametas, né? Um processo de fecundação. Olha, se esse fator MB fecundar esse fator MB aqui, eu vou ter aqui, então, um genótipo MB-MB. Então, eu vou ter aqui a formação de um zigoto, a formação de uma célula após a fecundação. E essa formação de célula após a fecundação vai ter esse fator que veio de um dos gametas e esse fator que veio de outros gametas. Fazendo isso, é só preencher o quadro. Acho que é uma coisa bem tranquila nesse aspecto, né? Preenchemos o quadro aqui. Notem que eu coloquei os gametas de cada parental, digamos, de cada parente com cores diferentes, para a gente entender de onde que eles vieram, né? Tá vendo? Esse MB verdinho veio daqui, ó. MB verdinho veio daqui. Esse MB azulzinho veio daqui. Esse MB azulzinho veio daqui, ó. Um dos dois, não sei qual. E, pelo visto, é do segundo, né? E o MV verdinho veio lá do primeiro. Então, eu tenho simplesmente, né, uns casos hipotéticos de fecundação. Feito isso, eu posso comparar com esse meu quadro aqui embaixo, que é o quadro, a legenda dos fenótipos, né? Olha, MB é branco. MV, MB é rosa. E eu não tenho nenhuma planta vermelha ali no meio. E eu posso preencher no caderno, preencher onde seja, alguma legendinha, pintar de canetinha, de lápis de cor lá, para ficar mais fácil de entender. Fiz isso aqui também. Então, eu tenho aqui quase o final do meu exercício, né? Cruzando uma planta rosa com uma planta branca, que tem a expressão de cores baseada naquele formato, eu vou ter aqui agora essas expressões de fenótipos que são esperadas desse cruzamento. E eu chego finalmente, então, à minha resposta final. Do cruzamento entre uma planta de corolas rosas com outra de corolas brancas, nós esperamos encontrar 50% de plantas de corola branca, tá vendo? São 2 a cada 4, metade, 50% então. E 50% de plantas de corola rosa, também 2 a cada 4, é a metade, e cheguei então ao final da minha questão. Aparece a coisa aqui. É isso.